O STF inicia hoje o julgamento da denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, pelo crime de coação no curso do processo da trama golpista. O julgamento no plenário do virtual vai até o dia 25 de novembro. Caso o STF aceite a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Eduardo se tornará réu e uma ação penal será aberta. O deputado foi denunciado por sua atuação nos Estados Unidos. Segundo a Procuradoria, ele buscou sanções contra o próprio país e contra autoridades brasileiras com o objetivo de interferir no processo da trama golpista e livrar o pai, Jair Bolsonaro, da condenação. No entanto, Bolsonaro acabou condenado a 27 anos e 3 meses de pena por 5 crimes. Ô Eduardo, a atuação do Eduardo é aquele tipo de processo que você tem provas a rodo, porque ele falou sobre esse assunto várias vezes nas redes sociais, ao vivo, com vídeos, enfim, é uma situação um pouco complicada do deputado agora, hein? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júlio, primeiro eu preciso ressaltar o que faço sempre quando o assunto envolve a chamada trama golpista, suas consequências e o Supremo. De novo, eu penso que para o bem dele, do Supremo, da Justiça brasileira e do país, o Alexandre de Moraes não deveria estar no centro das atenções. Não deveria ser o relator desta denúncia, não deveria ser o ator principal dessa acusação. Ah, Eduardo, mas é da primeira turma que lá o assunto já está... Não. Ele abre mão e diz assim, vamos chamar o plenário, vamos transferir isso para a segunda turma, eu vou passar isso para outro relator, porque eu sou vítima. Porque eu sou envolvido direto. Então não fica bem. Bom, ponto. Isso, Alexandre de Moraes. De novo, na minha modesta opinião, errada. Agora, Eduardo Bolsonaro é um caso raro de um cidadão que sozinho consegue atrapalhar a vida de um país de 200 e tantos milhões de brasileiros. Nem os caras mais apaixonados com o pai dele, com a família dele, hoje conseguem perdoá-lo. É impressionante o estrago que ele fez nesse país. Ô Júlio, que a gente pensa nos produtores, a gente pensa nos exportadores, né? Está se falando agora no café, está se falando agora no suco de laranja. A gente esquece os piquititos por esse país afora que mandavam os seus produtos e que ficaram impedidos. É um prejuízo, assim, incalculável. Aí você bota 30 bi que o governo pôs para socorrer as empresas. Aí você começa a colocar o que é gasto, por exemplo, pelo ministro do exterior para ir e voltar para lá, para o Canadá, para os Estados Unidos, entendeu? Para tentar consertar o que ele estragou. E aos 49 do segundo tempo, depois de estragar a vida do país, ele está tumultuando a chance, ele está inviabilizando a chance concreta da direita voltar ao poder no ano que vem. Ô Júnior, ele está provocando. Ele um dia xinga o Tarcísio, outro dia xinga o fulano, ele está causando um mal-estar. Você sabe quem que mais prejudica de uns 3 meses para cá? O pai dele. Ele está arrebentando a história do pai, a unidade da família e a chance de a direita já poderia estar à frente. Gente, isso não é o Eduardo que está falando, não. O Lula caía nas pesquisas até maio. Esse cidadão entrou em cena com esse tarifaço, o Lula começou a subir. Agora que o Lula está surfando, a chance da direita se unir e partir para cima, todo dia ele arruma uma confusão. É uma coisa impressionante. Mas para encerrar, é inacreditável, Júnior, que o cidadão esteja tumultuando a vida de um país inteiro, trabalhando contra os interesses do país, tramando contra autoridades do país, desde fevereiro, e continue com seu mandato de deputado federal. Oi, Edilene Lopes, você está acompanhando a COP aí em Belém, mas os assuntos da política não te deixam descansar não, viu? Esse assunto aí vai movimentar bastante a política nos próximos dias, hein? Bom dia. Exato. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Aqui é um olho no gato e outro no peixe. Uma eventual condenação de Eduardo Bolsonaro inviabiliza um plano B do clã Bolsonaro, que poderia ser uma candidatura à presidência da República de Eduardo, que é defendida por ele mesmo, nem tanto pelos pares, mas o próprio Eduardo Bolsonaro tem afirmado que poderia ser candidato à presidência da República. E há uma ala dentro do Partido Liberal que defende que ele seja candidato ao Senado por São Paulo, que é o colégio eleitoral dele.
dele. Caso o Eduardo Bolsonaro seja condenado, ele é um ator importante desse núcleo, que, embora seja o mais radical, ainda angaria muitos votos. E é justamente porque ele é o mais radical que ele quer se colocar como candidato à presidência da República. Porque em uma polarização com o presidente Lula, por exemplo, a avaliação ou cálculo político dele é que ele levaria mais votos da direita, porque tem agido de forma combativa e radical, como diz o Eduardo Costa, do que qualquer outro ator que estaria fora do clã Bolsonaro, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, uma eventual condenação de Eduardo Bolsonaro tira um ator importante do clã do ex-presidente de circulação, Júnior Moreira. William Travassos, e a sua visão sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Quando o Eduardo falou aí do tarifácio, né, e colocando a culpa no Eduardo, foi isso. Eu fico só pensando, rapaz, que poder que esse garoto tem de influenciar o presidente, né, de uma potência a tomar decisões. E aí a gente não pode esquecer lembra lá do BRICS, das falas do Lula, do alinhamento dele, enfim. Isso tudo é verdade, você tem razão. Sabe, não dá para botar na conta só do Eduardo. E o discurso do Eduardo é o seguinte: estou lutando pela... Desculpa, só uma partezinha rápida. O Eduardo falava que tinha essa força, né? É lógico que a gente sabe que ele não tem, mas ele falava isso, né? Gente, não tem, pelo amor de Deus. E aí, eu vou falar, ele é o responsável pelo tarifaço. Não. Eu acho que ele pode ter contado uma história lá, mas ele não tem esse poder. Agora, que ele, no discurso dele, eu estou lutando pela democracia, pela liberdade, pelas decisões arbitrárias que aconteceram nesse país, pela perseguição aos políticos, aos jornalistas. Essa é a fala dele. E eu não tenho dúvidas que ele vai virar réu nesse caso. É uma caça às bruxas, não tenho dúvidas disso. Não estou tirando a responsabilidade dele, né, nas suas falas. Em alguns momentos, sim, ele atacou. E é um jogo, né? Dentro desse jogo das narrativas, tanto da direita ou da esquerda, o Edu está fazendo o jogo dele e agora vai ser responsabilizado por isso. E, querendo ou não, é um nome que aparece aí como opção para a direita para 2026, que vai sair desse papel. Não vai aparecer mais como opção, porque provavelmente será cassado. E aí, Bortoleto, como é que você olha para essa história toda? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Bom, outro julgamento que começa com a gente já sabendo o resultado. Agora, o que eu quero frisar aqui é que a direita passou da hora de se mobilizar para ter alternativas reais, se verdadeiramente está pensando em vencer as próximas eleições. Eu digo isso porque, por mais que tenha sido muito importante todo o bolsonarismo em si, se nós queremos verdadeiramente, aí quando falo nós, a direita brasileira, nós, eu estou dizendo a população brasileira, quer efetivamente parar com esta celeuma de torcida como nós estamos, para poder fazer com que o país avance, a gente precisa ter outras alternativas. Talvez, aí não estou entrando no mérito se vai ser justo ou se vai ser injusto. Acredito até que vai ser injusto o julgamento. Mas digo que a gente precisa virar a página e começar a contar uma nova história aqui no Brasil. Virar a página é o quê? É prender todo mundo? Não, julgar? É o quê? Não, virar a página política do brasileiro, parar com essa torcida e tentar consertar esse país. Nós estamos em rota de colisão não só com o mundo, como não sabemos como vai ser 2026. Não estou falando pregando apocalipse. Estou dizendo efetivamente que nós temos um problema para resolver. Do Centrão, porque você vem aqui e fala isso, tá, tudo bem, mas você diz que já tem o resultado do julgamento. Então que país é esse que nós vivemos se você já tem um resultado de julgamento? É isso que a gente precisa consertar no Brasil. É uma torcida, é falta de tecnicidade. A minha fala aqui sempre foi essa, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, e a gente precisa voltar a ter as rédeas das instituições no Brasil. Cada um fazer o seu papel limitado por aquilo que tem que fazer, e não ficar entrando na área do outro. Ô Júnior, Travassos lembrou algo que eu preciso destacar. Eu preciso ressaltar que esse Eduardo fez esse estrago todo no país, mas como bobo alegre. Ele foi o instrumento usado pelo Trump para fazer o que o Trump queria. Que o Trump está bravo, de fato, é com a adesão do Lula aos BRICS, essa história de tornar o dólar em médio e longo prazo uma moeda menor. Mas como bobo alegre, foi lá fazer fofoca o tempo todo, juntou uma coisa com a outra. Ô, gente, essa história se refere
cravasse a possibilidade de ser candidato dele, se ele seria candidato. Gente, não faz sentido. Apesar de ter uma família Ganem, que é de São Paulo, e tem um vereador aqui em Belo Horizonte, disse que foi em 2 reuniões até hoje, ou 3. Você não pode nem pensar num candidato à presidência da República que mora nos Estados Unidos. E que se voltar, hoje, será chamado às falas. Daqui a 3 meses será preso. Isso é uma doideira. Isso é uma doideira completa. Esse moço provocou uma confusão nesse país, Júnior, inacreditável. Mas, a gente é responsável pelas escolhas e colhe as consequências. Ele, num primeiro momento, prejudicou o país, achou que estava prejudicando o presidente da República, que só cresceu. Depois ele começou a prejudicar toda a direita brasileira, dentro desse raciocínio do Bortoleto, com o qual eu concordo, e agora ele está prejudicando o pai.